Bom dia, galera do meu canal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dicas, como foi a minha experiência com a amamentação, como foi também todo o processo de tudo, desde o início. Bom, algo que quando você engravida, né? Começa a tá gerando o bebezinho. A sua cabeça fica só em função do parto, medo do parto, medo do parto. Eu sempre tive muito medo do parto. Por quê? Eu tinha medo tanto de cirurgia, tenho medo tanto de cirurgia quanto do parto normal, né? Então eu tinha aquela coisa, medo dos dois. Então, pesquisei tudo sobre parto, tudo sobre parto. Mas, quando eu ganhei o bebê, qual foi a maior dificuldade? A amamentação. Pois é, procurava sobre amamentação, assim. É sempre aquele vídeo básico mesmo, tipo, delas tentando nos ensinar como que faz a pega, tudo. Mas assim, gente, no dia a dia não é assim desse jeito, né? Não é tão bonitinho, tão feitinho, tão simples, que é colocar, abocanhar, coisa, todo aquele negócio. Não é bem assim. Aí cheguei no dia, né? Desde os meus 4 meses de gestação. Que foi? Tá com sono? O que tá indo? Ah, desde dos 4 meses de gestação, eu tinha o colostro. Então, eu já apresentava o colostro ali muito cedo. Então, na minha cabeça, eu vou ter muito leite, muito leite, muito leite, porque já vazava assim bastante. Comecei a pesquisar, só que muitas. Eu fui até na médica, né? Na médica dele, na médica né, da gravidez, e ela disse que não era bom tirar aquele colostro. Na minha cabeça, em alguns vídeos também de americanas e tal, elas diziam que já guardavam, reservavam aquele leite, aquele colostro pro bebê. E hoje eu acho que eu devia ter feito isso, tá? Porque quando você retira aquele colostro, você vai formando o bico, né? E o que acontece? Quando eu ganhei o bebê, eu não tinha bico. Porque me falaram, tem que formar o bico, mas não me deram assim um alerta, né? Você tem bico, você precisa formar o bico. Eu não sabia. Na minha cabeça, o bico que eu tinha era suficiente. E chegou na hora, não foi suficiente. Porque o bebê, a boquinha é pequena, tudo tá no início, não consegue, né? Abocanhar assim um biquinho de nada. Não tinha nada assim. Então, o meu bico começou a se formar ali pelos 2 meses. Então, eu tinha 2 meses já que eu tava ali amamentando o bebê, mas o bico mesmo foi formar ali com 2 meses. Então, pensa, eu devia ter, sei lá, feito alguma coisa. Assim, o meu alerta hoje é que eu devia ter formado o bico, não sabia e tal, fico aquela coisa, claro. Eu não tinha essa, como é que se diz? Tem mães que sonham em amamentar, aquela coisa. Não tinha isso. Eu tinha o sonho de gerar o bebê e, né, ter o bebê. Então, esse é o meu sonho, tá realizado e tal. Lindo, saúde, perfeito. Era isso que eu queria. Agora, assim, tem mães que têm aquele desejo de amamentar e tudo mais. Eu imaginava que era bonito, gostoso, eu gostaria de fazer isso, fiz o tempo que eu pude. Tanto que ele foi amamentado exclusivamente até os 3 meses, com leite materno. E aí, a partir de uma mastite que eu tive, foi introduzido a fórmula, porque eu. Aí agora eu vou explicar tudo, assim, como é que foi, o que ocasionou a mastite. Eu tinha mesmo muito leite, muito colostro. Então, o meu peito tava muito grande, muito cheio de leite. E ele não sugava todo o leite o suficiente para retirar aquele leite todo. E o que aconteceu? Inflamou as glândulas, né? Então eu tive uma mastite no peito direito. Na maternidade,
como eu não tinha o bico, me disseram que seria necessário utilizar um bico de silicone. Eu tenho ali, no final eu tento colocar aqui imagem ou eu mostro pra vocês cada item que eu usei durante esse processo, né? Então, eu amamentei ele com o bico de silicone. E então, na minha cabeça, ele não tava sendo amamentado. Ele tava ganhando peso, só que não sei o que aconteceu, eu fiquei um pouco assustada com isso. Pensei, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar, não vou conseguir aproveitar o meu leite, vou começar a extrair. Fiz tudo errado, tudo ao contrário eu fiz, e aí o que aconteceu? Com a bomba de extração, extraía todo o colostro. E assim, encheu um congelador cheio de leite, colostro, tudo, porque na descida do leite eu ainda retirava o leite, então foi uma loucura. Meu peito ficou maior que a cabeça dele, eu tenho foto assim, ficou horrível. Vermelho, uma pedra assim, Nossa, foi assim, assustador. Mas então, fiz tudo que não devia ter feito, eu fiz. Que foi retirar o colostro com bomba, né? Que é a bomba de leite. O que acontece? O teu corpo acha que aquilo ali é o bebê mamando, então ele produz mais do que o que você tem, do que o que ele mamava. Então, o que ele tava mamando com o bico de silicone tava o suficiente, tava satisfeito, tava saciado. Mas a minha cabeça não, então eu enchi a mamadeira, ele mamava assim muito com o meu leite extraído, né? Então, aí o que aconteceu? Com exatamente 16 dias, o meu peito inflamou. E aí, então, meu peito direito ficou desse tamanho, muita dor, eu tive febre, cheguei a 41,5, quase 42, tive que tomar banho gelado a madrugada toda, cheio de gelo o corpo. E mesmo assim eu continuei dando de mamar, porque eu fui na médica geral e ela disse que não tinha problema eu continuar amamentando o bebê, né? Então, né? Não tinha problema amamentar você, né? E aí, então, eu continuei me esforçando, mesmo com dor, eu continuava ali, tentando dar de mamar e tudo mais. E fiquei assim por 2 dias. No segundo dia, minha febre ainda não tinha baixado. Então, nós fomos lá no médico de novo e tivemos que introduzir o antibiótico. A médica também nos disse que eu poderia ter continuado amamentando. Então, eu continuei. O problema é que meu peito não curava, porque quanto mais ele mama, mais o peito produz. Então, o peito tava, assim, sobrecarregado, né? Imagina. E tudo isso com um bico de silicone ainda. Então, eu continuei amamentando ele e tal. Só que chegou ali no 3 dias depois, eu preciso de um tempo. Eu preciso deixar de dar de mamar pra ele por 1 dia ou 2. E só que como que eu ia fazer isso? Como que eu ia deixar de dar de mamar pra ele pra me recuperar? Ou eu me recuperava, ou eu ia, né, daqui pra uma melhor. E aí, o que aconteceu? Então, vamos dar a fórmula. Aí, começamos, né? E outra coisa, existe sim a confusão de bicos, tá? Eu vi muito sobre isso. Muitos vídeos, eu vejo que elas dizem que não tem confusão de bico, mas tem sim. Por quê? Depende do bico e do biberão, exatamente, da mamadeira. Não sei exatamente se existe algum modelo específico ou não, mas pelo menos o que nós usamos mudou a forma que ele suga. Então, ao invés de sugar, ele empurra, é alguma coisa assim. Então, acaba que ele faz muita confusão, então suga, faz assim, suga, faz assim. Então, ele não pega o peito direito. Depois, quando ele vai pro peito normal, ele não sabe sugar ou empurrar, então se torna algo confuso pra ele. Então, sim, ele teve também confusão de bicos. Como ele usa chupeta, biberão, né, mamadeira, tudo. Então, ocasionou sim na confusão de bicos. Porque quando o meu bico se formou, eu comecei a tirar o bico de silicone e tentava só fazer com que ele pegasse a mama. Então, chegou um final ali, tipo, no final do 2º mês, ele já tava pegando a mama sem o bico de silicone e tudo, né? Então,
Ele mamou, só que não era aquela mamada eficaz, né? Que suga mesmo a cópula, porque ele já tinha perdido todos aqueles meses anteriores sugando o bico de silicone super fácil, né? Então, pra ele era tranquilo mamar, não tinha que fazer força, não tinha que fazer esforço. Então, continuamos, né? Com todo esse processo. Aí, depois da mastite, como ele tinha sido introduzido a fórmula, começamos a ir no médico, tudo ver como que tava. Ele teve uma prisão de ventre, porque na mudança de alimentação, de fórmula, trancou o intestino dele. E o que acontece? Nós utilizamos várias fórmulas, né? Até entender qual seria a melhor para ele. E chegamos à conclusão de que agora nós conseguimos achar a fórmula para ele, que é da Aptamil, que depois eu mostro qual que é. Mas é aquela Aptamil normal, sabe? Que é o que funciona. No início nós inserimos até as prêmios e tal. Nós inserimos as prêmios e tal, mas assim, não adiantou, né? Era a questão de que ele é uma criança saudável e não precisa de prêmio, não precisa... Ele precisa só do que... Oi, que foi? Não quer ficar aqui hoje? Bom, já volto. Bom, voltando, o bebê já dormiu, coloquei ele pra dormir. E tô acompanhando aqui agora pela câmera, então tá dormindo. Tá tudo bem. Então era isso, ó. O bico de silicone é isso. Tem um bicão, então, né? E vem nessa embalagenzinha com 2. O que acontece? Ele não é nem um pouco prático pro dia a dia. Não é nem um pouco prático, higiênico, então era chato. Eu tinha que estar sempre com álcool em gel pra pegar e sempre tratava da melhor forma possível, porque, né, eu ia estar na rua, às vezes pra consulta dele e tal, porque no primeiro mês a gente só saía mesmo pra consulta, vacina, peso e coisa. Então, tipo, eu tinha que amamentar ele na rua, né? Então, como que eu ia fazer isso da forma mais higiênica? Eu lavava os dois, mantinha sempre bem higienizado em casa. Quando dava, eu esterilizava sempre. Então, ele tava sempre esterilizado, os dois. Então, eu usava um, aí guardava e usava o outro na próxima mamada, né? E voltava pra casa, esterilizava e era assim. Toda mamada eu esterilizava. Toda mamada esterilizava. Então, era um saco. A sorte que, assim, o meu marido ajudou muito no começo ali de esterilização e tal, porque pro primeiro mês, se não me engano, até os 3 meses, as coisas precisam estar bem esterilizadas, né? Então, tudo a gente fez bem esterilizado. Isso aqui, como eu disse, era bom. Ele mamou muito com isso. Mas, assim, eu queria que ele pegasse o bico. As pessoas falavam que ele não ia mamar a gordura e tal. Eu vi casos e relatos de que as mães amamentavam isso aqui até os 2 anos da criança. Então, talvez se eu tivesse mantido o bico, talvez eu estaria amamentando até agora o bebê. Eu ainda tenho leite, mas assim, antes eu tirava, sei lá, 1 litro por dia, ou até mais. Agora, 50 ml, nem isso às vezes, ou 100. Eu nem sei se eu tô tirando isso todo dia, porque tem vezes que ele não quer. Eu simplesmente, daí não acaba que ele já tá amamentando, tá sendo amamentado pela fórmula, tá indo bem, tá ganhando peso, ele tá se desenvolvendo, então, se ele já não quer mais mamar o peito, o que eu faço é eu tiro o leite, quando eu percebo que tem leite e tal, eu tiro e dou pra ele mamar, porque é nutriente, é o leite materno, né, que é o melhor alimento pro bebê. Então, basicamente é isso. Então, eu ainda tenho leite, não secou nada. Então, quando dá o tiro, quando ele pede, eu dou a mama. Então, a gente tá assim. Hoje, por exemplo, ele quis mamar do nada a mama. Daí eu fiquei tipo, tá bom. E eu ofereci.
Então, isso aqui ajudou muito. Eu comprei 2 na altura. Hoje eu já não uso mais essas coisas, então já tá guardado ali já há um bom tempo. Então, como eu dava de mamar num, escorria leite no outro, então eu colocava ali. E ajudou bastante também pra tirar o leite, porque ele imita mais a pegada do bebê, né? Então é tipo assim, imita a boca do bebê e tal, então ele abocanha a mama como o bebê estivesse mamando, né? Então isso aqui ajudou muito. E essa aqui foi a minha bomba coletor, minha bomba, né, manual, foi a elétrica, que nós utilizamos. Ela tem 9 coisinhas, ela vai até o 9. E vai até o 9? Não, pera. Cancela. Ela tem um monte de função, na real. Ela tem função de massagear, de tirar o leite com mais força, mais fraco. Tem muita coisinha, então tem que ler bem o manual. Ela é uma marca boa, da Mancose. Como eu queria usar isso aqui sempre, que na minha cabeça eu ia ter muito leite e tal, e tinha. Mas não é bem assim, no dia a dia a gente não fica ali 100% em função de tirar o leite, até porque se o bebê tá mamando o peito, por que que tu vai tirar o leite? Só se caso acontecesse como eu, fiquei alguns dias sem dar de mamar, mas o estoque de leite foi tudo naquele momento que eu precisei ficar sem de dar de mamar. Então, esses foram os meus auxiliadores. Isso aqui eu teria alterado, teria pego uma mais forte, porque eu fiquei com medo de machucar. Mas, se eu tivesse pego uma mais forte, eu acho que também teria me ajudado a coletar mais leite. Outra coisa, tem tipo assim, milímetros do bico, né, que a gente tem. Então, eles te dão um base, mas você tem que comprar um próprio pro tamanho do seu bico. Esse aqui é enorme. E como eu fui usando esses aqui dos grandes, o meu bico, ele apareceu muito rápido, porque isso aqui puxa e forma o bico, né? Então, todas essas coisinhas de amamentação têm um bico próprio. Isso aqui me ajudou muito quando meu peito estava bem cheio e duro. Então, ele grudava bem e sugava. Mas, quando começava a esvaziar, o peito ficou mole, eu não usei mais isso porque não grudava. Então, teve um outro que me ajudou muito, que não tá aqui, que eu esqueci de pegar, que é da Medela, que é um que aperta assim. Que no início eu não tinha escutado, eu escutei algumas amigas minhas que falaram, ai, dói muito e tal. Só que, quando eu usei, não me doeu. E pelo contrário, eu tirava o leite que eu não conseguia pegar com esse. Então, me ajudou muito. No final ali, nos 3 meses que ele mamou até o final, o leite foi tirado com aquele, porque era aquele que grudava no peito quando o peito tava mole. Então, e assim, ele puxava mesmo, puxava muito. Então, eu tirei muito leite com aquele negócio. Até hoje é o que eu uso quando eu vou tirar o leite, é com aquele que eu tô tirando. Que ele tem uma forma melhor de se adaptar ao peito e você consegue tirar com mais facilidade. Então, assim, a minha dica é... E a minha dica é o meu resumo, né? Pesquise mais sobre amamentação. Muitas vezes não é a falta de esforço, porque eu chamei doula, eu fui numa conselheira de amamentação, eu fiz todo esse processo, eu fiz tudo o que eu podia pra manter o bebê na mama, mas não aconteceu isso. Então, assim, não tente não criar tanta expectativa e ficar frustrada, porque você já tem tanta coisa no dia a dia pra se preocupar que, tipo, a amamentação, ela é boa, mas assim, também a fórmula também salva vidas. A fórmula, ela já é estudada há mais de 50 anos, então assim, o seu bebê, ele vai ficar bem nutrido, ele vai ficar saudável, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, independente se é mama ou se é fórmula. Então, assim, se acontecer de você amamentar até os 2 anos, maravilhoso, perfeito. Se você acha que precisa buscar mais informação e ir mais atrás e procurar um médico especialista, vai atrás, faz isso. Mas se acontecer como aconteceu comigo, que foi todo um processo de coisas que me levou ao bebê agora tá sendo amamentado, ele tem 4 meses, tá sendo amamentado praticamente 100% fórmula, que foi uma série de coisas que aconteceram. Então, assim,
Eu tô super tranquila, tô super bem, ele tá muito saudável, ele é um bebê saudável, ele tomou as vacinas, ele, assim, então, logo com 6 meses ele já vai iniciar a introdução alimentar, então, assim, tem tudo pra dar certo, entendeu? Não faz mal. A fórmula, pelo contrário, tanto que quando eu fui dar a primeira vez a fórmula, parecia que, sei lá, eu tava fazendo uma coisa ilegal. Não, gente, a fórmula ela é estudada pra isso, sabe? Precisava que mais mães acalmassem as outras mães, porque eu não era um sonho, um desejo, e mesmo assim eu fiquei frustrada. Eu fico imaginando uma mãe que tem um sonho, que idealiza isso. Eu fico chateada por ela, porque eu penso que vai doer muito mais do que doeu em mim. Claro que eu fiquei chateada, fiquei frustrada, mas assim, é isso, passei por isso, consegui superar e tá tudo bem, ele tá bem e consigo viver. Se eu tivesse uma outra gestação, talvez faria diferente, ou também talvez não, ou tentaria mais, ou não também. A gente não sabe, porque cada gestação é diferente, tua cabeça tá diferente, você vive a situação de uma forma diferente que agora. Então, o meu conselho é isso. Faça tudo o que tiver a seu alcance, mas se não acontecer do jeito que você queria, tá tudo bem. Você conseguiu fazer o que podia, você superou os teus objetivos ali, os teus obstáculos e é isso. E cada uma passa por uma situação que supera. Eu não. Ah, Teve um cremezinho que eu passava porque assim, eu sentia muita dor no mamilo. Quando antes mesmo do bebê, de nascer o bebê, eu já sentia muita dor no mamilo. Então eu comecei a pensar que, meu Deus, eu acho que eu vou sofrer na pega dele. Mas como ele não tinha força pra pegar muito o mamilo, então eu não senti dor. Mas eu hidratava bastante. Também foi outra coisa que me disseram que não era legal ter feito. Então, hoje eu não sei. Eu não sei se era bom, se não era, se isso também interferiu. Então, eu hidratei muito o meu mamilo antes, porque eu tinha muita dor. Então, imagina, eu não conseguia pôr a roupa direito que doía. Então, tipo, é horrível sentir dor. Você sabe que é horrível sentir dor. Então, na altura, você fica tipo assim: o que que eu faço? Vou hidratar, vou cuidar, vou passar uma pomada pra melhorar. Então é isso, sabe, gente? Vamos tentar levar a maternidade com mais leveza, com mais tranquilidade, porque cada dia que passa parece que ser mãe, que gerar um bebê, que tudo se torna mais pesado. Parece que as pessoas fazem as coisas se tornarem mais pesado. Então talvez você precise ouvir isso, que é te trazer alívio pro seu bebê, pra sua vida, para as coisas, né? Vamos tentar não. Como é que eu posso dizer? Diminuir o dor da outra pessoa. Se não deu certo a amamentação, não fala, insista e você consegue. E, gente, não é bem assim. Mesmo a gente insistindo e tentando, não vai, não acontece de forma natural. Então, pra que você vai sofrer e vai morrer por isso, entendeu? Então, a minha ideia, a minha cabeça, é o que eu passei, é o que eu penso, o que eu sinto, sabe? Eu acho que a maternidade, o parto, todo o acontecimento ali já é muito pesado, é tudo muito. Uma mudança muito radical do corpo da mulher, a gente ganha muito peso, a nossa autoestima fica fragilizada. Então, se você levar tudo a ferro e fogo a um peso absurdo, meu Deus, você não vai viver bem. Tipo, você vai entrar numa depressão, então é melhor não, entendeu? Então, a dica de amamentação foi essa, foi busque mais informação, foque mais na parte da amamentação, fórmula se for preciso, ver o que é melhor pro seu bebê. Então, é basicamente isso, porque o parto ele vai acontecer, de uma forma ou de outra vai acontecer. Então, agora a amamentação não. Se não vai dar, tipo, se acontecer coisas, a tua amamentação não acontece. Então, não é igual ao parto. O parto acontece, se você estudar ou não, ele vai acontecer. Agora a amamentação não, tá bom? Beijinhos!